Fernando, você se importaria em dizer qual que era o diagnóstico que a Karen tinha, o que é que impedia de vocês terem filhos? Porque eu acredito que hoje pode ser que seja a situação de algumas outras pessoas e se sintam com a fé fortalecida, Encorajadas, né? encorajados a crer que Deus... Porque ali eu não lembro ao certo, né, o que vocês falaram que impediria, mas eu lembro, cara, o Deus que me salvou, o Deus que me resgatou, pra ele isso não interessa. E eu lembro que, assim, Exatamente. daquele dia pra frente, nunca que eu olhei vocês eu pensei assim, realmente eles não vão ter filho. Nunca pensou, nunca entrou na minha É. cabeça. Eu sempre vi vocês como esse milagre já tivesse sido entregue pra vocês ali naquele dia, naquela oração, que foi uma oração simples, né? Foi Deus. Amém, né? Porque essa era a sua visão já de alguém que Deus colocou aqui na Terra para nos guiar, né? Porque o nosso já estava em adotar, né? Uau. A gente já estava pensando em ir lá com Pedro do Borel, para ir lá no Jardim Damasco adotar uma criança. Esse era o nosso pensamento, né? Porque Uau. as alternativas que tinham era tirar ou tirar, né? O ovário. Isso. Aí o diagnóstico que tinha era o seguinte, ela tinha um mioma que era do tamanho dessa uva, depois passou por um tamanho de um limão, depois passou por um tamanho de uma laranja, depois estava 3 vezes maior que o útero, né? Uau. E isso foi Eu lembro disso. isso foi um processo de 7 anos, né? A gente vinha acompanhando, ela entrava no meu plano de saúde quando eu trabalhava de carteira assinada. E a gente vinha nesse processo, mas a gente sempre acreditou que Deus ia fazer um milagre, né? Deus não sabia como, nossa fé era muito pequena, né? Mas a gente sabia que Deus ia agir, porque a gente tinha um sonho de ser pai e ela de ser mãe, né? E uma família de muitos filhos, a imagem... De Semelhança semelhança. de Deus pra pra glória de Deus Pai. Exatamente. Então isso também entrou no nosso coração. A gente Uau. ficava, como que a gente ia fazer, cumprir esse mandamento aí? Aí chegou o momento que a gente foi para vários médicos, todos desenganavam elas. A gente chegava muito triste em casa, porque alguns falavam assim, não, tira, tu vai viver bem, tira teu útero, tira tudo, né? Eu lembro. Então, quando chegou nesse estágio aí de um mioma muito grande, a gente começou a ficar mais desesperado, porque ela já não poderia deitar de uma posição de barriga para baixo, ela gostava de jogar bola, ela já não jogava bola, já não corria tanto, porque incomodava, né? Relação sexual também já incomodava, então já passou por um nível muito extremo, né? E aí a gente foi num médico e aí esse médico falou assim, não, eu conheço um fulano de tal, um estrangeiro também, ele não era daqui. E a cara falou, não, tá bom, então vamos lá com ele também. A gente marcou uma consulta com ele e fomos com ele. Mas assim, a gente sempre acreditou nas orações da nossa igreja, da apóstola também, né? Do Amém. apóstolo, dos nossos pastores. E nossa também, né? Porque a gente acreditava, mas a gente não sabia como, né? Mas sabia que Deus podia agir. Esse médico, fizemos uma consulta com ele e ele deu o diagnóstico lá, que a gente já sabia, né? Que não era tão bom, mas e a gente, ainda sem fé, a Kari perguntou dele bem assim, doutor, mas se a gente fazer cirurgia, qual é a possibilidade, quantos por cento de dar certo ou não dar certo? E ele chegou lá como uma pessoa usada de Deus, né, e falou bem assim, não prefiro não pensar nessa hipótese, pra mim é 100% certo. Uau! Uau. Poxa, isso é Ou raro, seja, né? eu acho que em todos esses anos vocês nunca ouviram Nunca nada nem ouviram. parecido Uau. com isso. E Uau. foi dali que ela saiu da mesa do consultório e falou bem assim, cara, nem eu não tava acreditando em Deus Uau. e o médico chegou com isso, Uau. com essa Glória palavra a Deus. Uau. de dizer assim... Injeção de ânimo, né? Exatamente. Daí ela pode continuar um pouco aí. Conexão divina, né? Isso se chama. Quando Deus te conecta com alguém que tá alinhado com o coração de Deus. E nossa, o Fernando tá falando e eu sinto muito forte. Vocês que estão nos assistindo, eu quero fazer essa declaração na direção de vocês. Eu quero declarar conexões divinas Amém. na direção do milagre que você tem Amém, desejado. amém. Pessoas são importantes e Deus utiliza pessoas, circunstâncias, situações para fazer a vontade dele. Então eu quero declarar sobre a vida de vocês, não sei sobre que área, sobre qual é o teu milagre, mas eu quero declarar, assim como Deus conectou Fernando e Karen com esse homem, eu quero orar para que Deus possa te conectar com as pessoas que vão ser aquelas responsáveis em tornar esse milagre mais real, mais palpável e ser ferramenta
para Deus operar esse milagre na Amém. vida de Em nome de vocês. Jesus. Amém? Amém.